O bom do Alzheimer. A doença de Alzheimer é a ladra mais inteligente, porque ela não apenas rouba de você, mas rouba exatamente o que você precisa para se lembrar do que foi roubado. Gerald King. O mal de Alzheimer é uma doença terrível. Só quem já encarou esse monstro de frente sabe o quão terrível é essa enfermidade e o desequilíbrio emocional que ela causa nos familiares. Eu posso falar com muita propriedade. Eu, como autora desse artigo, perdi meu pai e também a minha avó materna para as complicações de saúde que essa doença traz. Vi esse monstro de perto e conheci sua pior face. E, infelizmente, o Alzheimer só aumenta o número de vítimas e ainda não existe uma cura. Apenas medicamentos que controlam, por um tempo, a evolução dos sintomas. É realmente muito triste. Muito. Diria, sem dúvida, que os 10 anos em que o meu pai apresentou sintomas da doença foram os piores anos da minha vida. Em qualquer outra enfermidade, por mais terrível que ela seja, existe uma certa dignidade na luta pela saúde e muitas vezes uma chance de cura. Como o câncer, por exemplo. O paciente sabe contra o que está lutando e pode ou não vencer a batalha. Mas com Alzheimer é diferente. Ele leva ao que você tem de mais importante. Algo talvez ainda mais valioso que a saúde. Você. Ele leva embora suas memórias. Apaga os rostos conhecidos e faz você esquecer da sua família e da sua história. Os mortos antigos voltam à vida e os vivos são, aos poucos, esquecidos. Esse é o ponto mais horrível da doença, quando você vê que o seu familiar não amado, tão amado, esquece quem é você. Eles também esquecem como viver, como comer, como tomar banho, como caminhar. Ficam agressivos, têm delírios e não sabem mais identificar o que é real e o que não é. Vão virando crianças e se esquecem por completo dentro de si mesmos, até que não resta mais nada. E, como sabemos que todas as doenças físicas possuem uma causa espiritual, quais serão os motivos que levam alguém a adoecer de tal maneira a ponto de deixar de existir em vida? Se você passa ou passou por isso, continue assistindo esse vídeo. Alzheimer segundo o Espiritismo. O Espiritismo quase sempre oferece explicações kármicas para boa parte das doenças, mas em alguns casos fica claro que certas enfermidades têm origem orgânica ou no próprio padrão vibratório da pessoa. Através de estudos e conhecimento médico passado através de médiums, o Espiritismo considera que o Alzheimer pode ter origem em conflitos do espírito, uma somatização de questões mal resolvidas durante a vida que causam alterações biológicas. No livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos,
que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com um reflexo sobre as células materiais. Dentro desse raciocínio, a doutrina espírita apresenta duas prováveis causas para o desenvolvimento do mal de Alzheimer. Primeira, obsessão. Infelizmente, os processos de obsessão espiritual fazem parte da encarnação. Sejam inimigos espirituais antigos de outras vidas, os espíritos de baixa evolução que atraímos para perto em função da vibração que emanamos, o fato é que quase todas as pessoas são acompanhadas por um obsessor. Muitas dessas pessoas têm a sorte de ter algum contato com o assunto e buscam ajuda. Mas aquelas que passam a vida desligadas da espiritualidade e sequer acreditam nos espíritos, têm muita chance de carregar um processo obsessivo durante toda a vida. E é aí que entra o Alzheimer. Quando a relação entre um encarnado e um obsessor é intensa e prolongada. Como fruto dessa relação, temos alterações orgânicas, especialmente no cérebro, o órgão do corpo físico mais próximo da consciência espiritual e que, por isso, seria a estrutura material mais prejudicada pelas vibrações espirituais. Quando somos bombardeados por pensamentos e induções doentias, a matéria reflete essas vibrações e pode ser alterada de acordo com elas. Segundo, auto-obsessão. Na auto-obsessão, o processo é semelhante ao que acontece quando existe a influência de um espírito denso que perturba o encarnado. Porém, nesse caso, o obsessor é a própria pessoa e seu padrão de pensamentos e emoções. Segundo a doutrina, esta parece ser uma das principais causas espirituais do Alzheimer. A auto-obsessão é um processo nocivo, muito comum em pessoas com rigidez de caráter, introspectivas, egocêntricas e portadoras de sentimentos densos como o desejo de vingança, o orgulho e a vaidade. Como o espírito é contrário a tais sentimentos, o chamado da missão da encarnação fala muito mais alto e inicia um processo de culpa, que raramente é racionalizado e identificado pela pessoa, até porque sua vaidade e egocentrismo impedem que ela reconheça que algo não vai bem e que ela precisa de ajuda. O espírito é chamado a ajustes com a própria consciência, necessitando de isolamento e esquecimento temporário de suas ações pretéritas. E pronto, se instaura o processo demencial do Alzheimer. Vale lembrar que a auto-obsessão nos coloca em uma frequência tão destrutiva que fatalmente espíritos que se afinizam com essa energia serão atraídos para perto de nós. Então é bem comum que um portador de Alzheimer se encaixe nas duas situações, tendo a si mesmo como algoz e também sendo vítima da influência negativa de espíritos doentios. E, como esse processo leva anos e anos até que cause os estragos físicos que vemos na doença, faz sentido que o Alzheimer seja uma doença tão comum na fase senil. O Alzheimer é uma rejeição à vida. A explicação espírita pode ser ainda mais aprofundada. Louise Hay e outros terapeutas colocam o Alzheimer como uma rejeição à vida. Não ao desejo de viver, mas sim uma não aceitação dos fatos como ocorrem, sejam os que podemos controlar ou aquilo que nos acontece e que nos foge ao controle. Tristeza após tristeza, dificuldade depois de dificuldade, e a pessoa vai tendo cada vez mais um sentimento de aprisionamento, uma vontade de ir embora.
angústias e tormentos psíquicos que duram uma vida inteira, muitas vezes com origem em outras existências. Sucumbirão no final da vida física, traduzidos em doenças. O portador de Alzheimer provavelmente possui uma incapacidade de encarar a vida como ela é, de aceitar os fatos como são. Grandes perdas, traumas e frustrações são os grandes responsáveis por fazer crescer essa vontade de não mais existir. Tão forte é esse desejo que o corpo físico responde a ele e acaba por atender a essa vontade. O cérebro começa a se deteriorar de maneira irreversível e o final é um corpo vazio, que vive e respira sem que uma consciência esteja ali presente. Nesse caso, a palavra consciência tem uma conotação ainda mais importante do que a espiritual, pois o espírito, que conhecemos também por consciência, está ali, mas a pessoa perde a consciência de si, do mundo e de toda a sua história. A coisa chega a tal ponto que os espelhos devem ser retirados do alcance de um portador de Alzheimer, pois, não raro, eles olham no espelho e não reconhecem sua própria imagem. Eles esquecem o nome, esquecem sua história. A importância do amor. No Alzheimer, nada tem mais importante do que o amor. É a única ferramenta possível contra essa doença tão terrível. E é através dele que a família consegue se reunir em torno do portador e enfrentar os períodos de enorme tristeza que vem pela frente. A paciência também anda de mãos dadas com o amor, pois é impressionante a quantidade de vezes que um portador pode repetir a mesma pergunta e você terá que responder com todo o seu coração. O amor é paciente, o amor é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Coríntios 13, 4, 8. E nada é por acaso. Não pense que o karma do Alzheimer se limita somente ao portador. Não. Uma família nunca é acometida por essa doença sem que existam débitos que justifiquem as mudanças drásticas que a doença traz. Ela é, sem dúvida, uma grande chance de aperfeiçoamento espiritual para todos os envolvidos, já que essa é uma doença que devasta especialmente quem está em volta. Um portador de Alzheimer exige vigilância e atenção 100% do tempo, como uma criança de 1 ano que acabou de aprender a andar. A casa deve ser adaptada, exatamente como fazemos para os bebês, tapando tomadas e protegendo quinas. Só que nesse caso retiramos os espelhos, instalamos barras de apoio nas paredes e no banheiro, escondemos as chaves das portas e limitamos o acesso quando há escadas. Compramos toneladas de fraldas para adultos. A cozinha também se torna área proibida, especialmente fogão, que vira uma arma letal no comando de um portador de Alzheimer. Todos se envolvem no tratamento e só o amor consegue ser o pilar capaz de sustentar tanto trabalho e tanta tristeza em ver a pessoa que você ama acabar aos poucos. Cuidadores de Alzheimer andam na maior, mais rápida
e assustadora montanha-russa emocional todos os dias. Bob DeMarco. Os familiares que estão novamente reunidos para resgatar débitos contraídos entre si enfrentam provações dolorosas com a doença, porém reparadoras. Quase sempre o cuidador sofre muito mais que o portador. Porém, aquele que hoje cuida, ontem pode ter sido um algoz que agora reajusta a sua conduta. E como isso acontece? Adivinhe, o amor. Outro fica tão necessitado de cuidados que o amor acaba brotando, mesmo quando não existia antes. Nem mesmo os cuidadores terceirizados escapam dos efeitos evolutivos do Alzheimer, pois nos casos em que o cuidado é terceirizado, o ensejo é que exercitar a paciência, desenvolver a compaixão e o amor ao próximo, mesmo para quem não tem relação familiar com o portador, é muito difícil cuidar de alguém com Alzheimer. O Alzheimer tem algo de bom? Se tudo tem dois lados, isso também serve para o Alzheimer. O lado bom. O lado bom do Alzheimer. O portador não sofre. Não há dor física. Nem mesmo a aflição causada pela consciência de que existe uma doença e que a vida está mais próxima do fim. Quem tem Alzheimer não sabe que tem Alzheimer. De resto, é só inferno. Nada pode destruir os laços do coração. Eles são eternos. Yolanda Brazão. Ainda falando em amor, foi através da evolução do Alzheimer do meu pai que tive a certeza de que o cérebro não representa nada que os laços de amor que estabelecemos na vida, nem mesmo uma doença como Alzheimer, conseguiu destruir. Isso porque o amor sobrevive à morte e não depende do cérebro para existir. Nosso corpo precisa dele, mas não nosso espírito. Meu pai, mesmo sem saber quem eu era, mudava a expressão do rosto quando me via, mesmo nos momentos finais, quando já estava internado no hospital. A porta do quarto era constantemente aberta pelo entra e sai de médicos, enfermeiras, visitas e faxineiras. E lá estava ele, perdido em si mesmo, totalmente ausente, sem nenhuma reação. Mas quando a porta abria e era eu que entrava, ele sorria com os olhos e estendia a mão para eu beijar. Me puxava para dentro e queria beijar meu rosto. Ele me olhava feliz. Uma vez, juro que vi uma lágrima escorrer do seu rosto. Ele ainda estava ali, mesmo sem estar. Ele sabia que eu era especial e que ele me amava, mesmo sem saber quem eu era. E o mesmo acontecia quando era minha mãe quem ele via. O cérebro fica com buracos, mas nem eles conseguem destruir os laços eternos do amor. Uma prova cabal de que a consciência não está no cérebro. Nós não somos o nosso cérebro.
O Alzheimer tira tudo. Mas o amor é tão forte que nem o Alzheimer pode com ele. Meu pai foi o grande amor da minha vida. Pena que se foi sem saber disso. Namastê.